Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Luz. Iniciaremos agora com uma reflexão de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e que tem muito a ver com a reflexão da palestra de hoje, e se chama O Momento. Antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido em semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que um futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Refletindo sobre essas palavras, eu convido a todos que fechemos nossos olhos por um instante, elevemos nosso pensamento a Deus, a espiritualidade da casa, os mentores, guardiões que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, que também assistem à nossa palestra. E pedimos, Pai, que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Que assim seja. Então, neste momento, eu convido o Jean-Pierre, que fará a reflexão desta noite. Seja bem-vindo.
noite a todos. É uma alegria sempre estar aqui de volta com vocês. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho da caridade, né? Bom, para essa apresentação de hoje eu trouxe 5 obras, né, como bibliografia. A primeira e a segunda então vem das obras básicas, né, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a obra inaugural da doutrina espírita, e o Evangelho segundo o Espiritismo então está, salvo engano, na terceira obra. E temos também alguns trechos do livro Emmanuel, que é o próprio nome do espírito, ao qual é um conjunto de perguntas, né, esse livro, esse terceiro livro, que é o próprio guia espiritual do médium Chico Xavier. Nós temos também O Consolador, que é uma obra seguinte a essa, ou ela está anterior ou ela está na seguinte, agora não tenho certeza, mas que ela é mais ou menos que um livro de história. É muito bom esse livro, O Consolador. Também é de autoria de Emmanuel, que é o guia espiritual, né, do médium Chico Xavier. E também vou trazer um pouquinho mais para o final, um pouquinho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bom, a primeira pergunta, né, que nós podemos, de vez em quando a gente se faz, né, por que nós estamos aqui nesse planetinha, né? Garanto que todo mundo já fez essa pergunta alguma vez, né? Por quanto tempo nós vamos ficar aqui, né? Onde já estivemos, né? É bem interessante fazer essas perguntas. Nós temos algumas respostas aí no Livro dos Espíritos. Nós temos a questão 132, onde Allan Kardec questiona aos espíritos, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Bom, é respondido da seguinte forma: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes, ou seja, dificuldades da existência corporal, ou seja, da encarnação. Aqui chama a atenção o verbo impõe, né? Encarnar faz parte da trajetória de todos os espíritos, não tem exceção, não tem privilégio. Outro ponto que diz ali, né? Sofrer as dificuldades da encarnação. Tudo bem, né? Vamos pensar um pouco. Estar aqui vivo hoje é fácil para todo mundo, né? Nós estamos com todos os nossos problemas resolvidos. Nós viemos aqui para sofrer. Num primeiro momento parece que é isso, que você olha o texto, né? Nessa partezinha parece que é isso, mas não é bem isso, gente. Aqui tem uma outra parte que diz assim, nessa mesma resposta: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, muito bem, né? Certo que devido à nossa condição evolutiva, né, nós não somos assim o planeta mais evoluído do universo, né? Nós não somos espíritos tão antigos, eu creio. Somos espíritos imortais, como qualquer outro espírito, e todos nós filhos de Deus. Mas quem sabe o nosso planeta, a nossa evolução nos diga que a gente é um espírito um pouco mais jovem. Mas mesmo sendo espíritos jovens, todos nós não chegamos aqui com tudo pronto. E que nós ficamos então desfrutando, né, de todas as benesses, todas as tecnologias, de todos os avanços que a humanidade da Terra criou para todos nós. Nós não chegamos com tudo isso pronto. Não somente materialmente, mas moralmente, nós estamos sendo parte ativa na criação. Nós estamos fazendo o mundo girar. Nós estamos fazendo as coisas acontecerem, e nós também somos responsáveis por tudo aquilo que nos rodeia. Nós ajudamos a criar essa realidade nossa. E na criação, nós somos parte ativa na criação e na manutenção do nosso planeta. Mas tem um detalhe: não é somente o nosso planeta, mas sim obra divina. Por quê? Nós somos obra divina, não só o nosso planeta, mas o universo inteiro. Então, tudo que nós criamos também faz parte da obra de Deus. Então, essa resposta engloba tudo isso, a parte que ele toca, né? Tudo que Deus cria é perfeito, né? Mas tudo que nós criamos não tem a perfeição dele. É muito bom lembrar isso, né? Nós externalizamos tudo aquilo que está dentro de nós, e guarde muito bem essa frase, né? Cada um oferece aquilo que tem dentro de si.
Então a mesma ideia com outras palavras. Ou então a gente costuma dizer, né, a boca fala o que o coração está cheio. Bom, o que a gente cria para a nossa vida, dentro da nossa sociedade, as obras físicas e as obras morais, elas são todas uma pequena contribuição nossa, né? Então nós temos que chamar a responsabilidade também por tudo aquilo que nos acontece, por tudo aquilo que nos rodeia, pois nós também somos corresponsáveis. Pois bem, ainda há nessa resposta um comentário de Allan Kardec, e ele diz assim: a ação dos seres corpóreos, ou seja, nós, espíritos encarnados, é necessária a marcha do universo, a evolução do universo. Ela depende da nossa ação. Deus quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, nós trabalhando, estudando, fazendo a nossa contribuição enquanto encarnados, também estamos fazendo parte, e a evolução do universo depende de nós também. Claro, do nosso planeta, né? No nosso caso, nosso raio de ação é pequeno. Os mundos do universo inteiro existem seres encarnados e também desencarnados, como na Terra. Existem vidas em diversos planos, mas Deus, na sua imensa sabedoria, Ele faz habitar nesses planetas seres em diferentes configurações de matéria. Então você tem outros planetas em que tem uma configuração diferente. O planeta Terra, a gente pode ver que no sistema solar inteiro, a gente mandou já sondas, né, máquinas, e não foi descoberta vida física como é aqui. Mas existem vidas em todos os planetas. Isso é uma questão que também está nesse livro, né? Ele pergunta assim: existe vida em todos os globos que giram ao redor de estrelas, em todos os globos que estão no universo? E eles dizem que sim. Então existe vida e todos eles estão em um grau de evolução, né? Nós estamos fazendo só um panorama e depois nós vamos falar sobre a caridade, tá? Mas vocês vão ver que os temas vão encaixar. Então nós temos uma parte no livro Emmanuel, no item 25, onde diz os poderes do Espírito, né? É dito assim: a matéria não organiza, ela é organizada. E não representa senão uma modalidade de energia esparsa no universo. Então, nesse livro, ele retrata, né, que nós podemos concluir que tudo aquilo que nós vivemos em nossas encarnações, além de aprendizado, é uma lei de ação e reação, posta na prática. Também as qualidades de pensamento e sintonia que estamos experimentando, né? Existe uma frase muito recorrente no Espiritismo que é a seguinte: comportamentos definem destinos. Então a matéria, o mundo físico, ele só é feito, arquitetado por uma inteligência por trás, e essa é a nossa própria inteligência que comanda, né, que dirige o nosso planeta. E os elementos, eles não fazem outra coisa, isso está no livro, né, senão submeter-se às injunções do Espírito, à vontade do Espírito, e à soberana influência deste último, do Espírito, que elucida todos os problemas intrincados dos seres e dos destinos. Então, como dito, né, subentende-se, os comportamentos definem destinos. Muito bem, e Deus, ele é perfeito em tudo o que ele faz, né? Nós podemos concluir que ele quer que nós também possamos alcançar essa perfeição. E ele nos dá todas as ferramentas no momento certo, para aos poucos nós irmos entendendo ele. Afinal, no Evangelho de Mateus, tem uma passagem que diz assim: mestre, perguntando para Jesus, né, qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vamos pensar um pouco, né? Se Deus é puro amor, e para chegarmos, o que nós precisamos fazer para chegar mais perto dele? Amar, né? E nós temos todo o tempo do mundo, literalmente, porque para evoluir, para poder chegar mais perto de Deus, nós vamos viver para sempre. Então, claro, não é para a gente ter muita pressa, mas também não é para a gente ficar parado, porque a gente aqui, né, encarna, desencarna, reencarna, e tem muitos planetas e em N níveis de evolução, né?
Quem for dar uma lida nas obras básicas vai ver que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, mostra que há, resumindo bastante, 5 níveis evolutivos dos planetas. E nós estamos então indo do segundo para o terceiro, né? Nós vamos ver mais para frente. Mas o que importa é isso, né? Na nossa encarnação nós precisamos viver, trabalhar, estudar, amar da melhor forma possível. Nós, enquanto espíritos imortais, né, nós precisamos encarnar temporariamente, esquecendo todas as nossas vidas anteriores, e então colocarmos todas as nossas virtudes e defeitos à prova e à disposição no mundo para a gente evoluir, né? Aqui é uma representação do nosso sistema solar, né? Vejam como é pequenininha a Terra perto dos outros, né? Depois do Sol é a terceira ali, né? Olha quão maiores são os outros, e isso que existem estrelas milhares de vezes maior do que a próprio Sol, né? Então imagine o quão pequeno nós somos para o universo ainda, né? Mas nós temos então literalmente a eternidade para nos aproximarmos de Deus e para nos aperfeiçoarmos, né? E não é fácil, né, pessoal? Você está encarnado aqui e esquecer tudo que você já foi, não só em uma vida, mas em várias encarnações. Mas essa é a trajetória do nosso espírito. A única diferença é que nós estamos dentro de um corpo físico, né? Mas quando vier o desencarne, vamos voltar a ser espíritos daquele lado e com todas as nossas possibilidades de evoluir. Muito bem. Mas tem alguns filmes, alguns livros que relatam, né, a grande viagem, eles falam, o nosso desencarne, né? Fulano fez a grande viagem. O que nós vamos levar nessa viagem, né? Aqui tem uns tickets, né? Quando nós desencarnarmos, né, o quanto custa essa passagem para o outro lado, né? Eu tenho certeza, né, que carro ninguém vai levar, né? Quando a gente morre não vamos levar carro, nós não vamos levar apartamento. Eu acredito que nem aposentadoria, não tem como levar aposentadoria, né? O TV, se a gente tem a TV, tela plana, LED, não vai levar também. O guarda-roupa também não leva. Eu acho que nem as roupas que estão lá a gente leva. Também eu acho que não. O pior é que nem o celular a gente vai levar. Até o celular não vai enterrar junto. Você vai restaurar de fábrica, vai dar para uma loja. Quando vê, daqui 2, 3 semanas já tem outro usando, né? É assim mesmo. Então, assim, é um pouco cara essa passagem, né? Resumidamente, nós não vamos levar nada do que nós temos, apenas o que nós somos. E aí eu lembrei de uma frase bem interessante do médium Divaldo Franco, que ele diz, né? O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Então, é basicamente isso. Vai chegar uma hora, tudo que a gente tem aqui é emprestado, porque durante um certo tempo, pode ser 20 anos, pode ser 80, mas é um certo tempo, uma hora a gente vai se desfazer, né? E não precisamos se apegar a tudo isso. Então, não é que a passagem seja cara, né? Mas que tudo é emprestado. E não é fácil viver dentro de um corpo físico, né? Esquecer tudo, ser desafiado, né? Ninguém disse que seria fácil. Mas se nós não somos só o que nós estamos vendo aqui, então quem somos nós? Bom, espíritos imortais, né? Vivendo uma experiência ou algumas experiências em corpo físico, em um planeta de diâmetro de 12.756 quilômetros, né? Formado há 4,6 bilhões de anos, o terceiro daquelas 8 bolinhas que giram ao redor do Sol, que gira ao redor de uma galáxia, que chamamos de Via Láctea, porque ela tem essa coloração branquinha, né? Formada há 13,6 bilhões de anos, com mais de 200 bilhões de bolinhas iguais ao Sol, que chamamos de estrelas, né? E aí eu pergunto para vocês, quantas galáxias existem no universo? Planetas, estrelas. No nosso planeta aqui, provavelmente ninguém sabe, né? Mas é muito grande, isso a gente pode ter certeza. E aí que vem a pergunta que eu disse antes, né? A questão 55 diz, se são habitados todos os globos que se movem no espaço, e ele diz sim, e o homem terreno está longe de ser como supõe o primeiro, inteligência, bondade e perfeição. Quem diria há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, né? 100, 200, 300, 500 anos, a humanidade achando que era o único planeta habitado do universo, né? Olha que desperdício que seria um universo tão vasto, tão gigante,
a gente um grão de areia perto de uma das outras galáxias e estrelas, e só o planeta Terra ser um planeta habitável. Não tem como, né, pessoal? É muito grande. Nós temos outra informação, né? Isso nos leva a outra informação. Deus, ele cria sem parar espíritos, planetas, galáxias, tudo, né? A partir do momento em que nossos espíritos foram criados, ou alguns dizem despertos, nós viveremos para sempre. Essa é a condição de filhos de Deus, né? E na questão 133 é perguntado: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ou seja, aqueles espíritos que seguiram um caminho reto, né? Uma conduta perfeita, sem botar reparo, né? Um espírito que você não tem como enxergar defeitos, ele também tem que reencarnar? E é dito, todos são criados simples e ignorantes, são todos iguais na criação, e vão se instruindo nas lutas e tribulações e dificuldades da vida corporal, a encarnação, como nós estamos hoje. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então não importa, sem exceção, todos os espíritos de todos os graus evolutivos, não importa como eles estão evoluindo, precisam encarnar, porque é preciso haver mérito, e na obra divina não existe privilégios, não é uma obra humana. Na obra humana a gente vê situações de privilégio, né? Situações muitas vezes injustas, mas quando se trata da obra divina não há equívoco, a obra é perfeita, né? As nossas obras aqui não são. E esse é o caminho da evolução, né? Do espírito imortal que nós somos. E tem uma continuação, uma outra pergunta dentro dessa 133, onde Allan Kardec pergunta: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal, né? Para que adianta então eu seguir uma conduta reta e eu não vou evitar a encarnação? Que é difícil, todo mundo sabe, né? Chegam mais depressa ao fim, eles dizem, né? Demais as aflições, ali o demais é porém, né? Entretanto, as aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, muitas das dificuldades que nós estamos tendo nessa vida, elas são... Porque assim, o nosso planeta ele é de provas e expiações. Está mudando agora, está indo para uma outra categoria, mas ainda, né, está nesse finalzinho de provas e expiações. Ou seja, os espíritos, a maioria deles que estão encarnando aqui, a expiação, ela é o pagamento de uma dívida, vamos dizer assim, de algum problema que a gente causou em outras vidas ou na mesma vida. E as provas, então, é você testar a você mesmo, né? Você pôr as suas virtudes à prova. É você, de repente, ter se melhorado no plano espiritual, ter estudado, né? Ter se esforçado, e olha, chegou o momento da encarnação. Você vai ser testado agora se você aprendeu a lição, né? Se você não vai repetir o erro. Então não é fácil, né? É um desafio para todo mundo. Então nós sabemos, né, que todos os espíritos nascem iguais. Ao longo dos séculos e milênios eles vão se aperfeiçoando, né? E quanto mais perfeitos nós formos, menos aflições nós vamos ter. Mas isso não isenta de desafios, né? Afinal, qual é o nível evolutivo do nosso planeta, né? Nós não podemos ainda, por exemplo, é tão atrasado ainda que nós não podemos deixar qualquer pessoa entrar na nossa casa, né? Por exemplo, nós estamos sujeitos a todos os problemas que o nosso planeta apresenta hoje, e a nossa civilização e o nosso tempo nos traz, né? Então, nós temos muita coisa para melhorar no nosso planeta. Mas, felizmente, tudo evolui. Até o nosso planeta ele está evoluindo, né? Nós estamos numa transição planetária, vocês já devem ter ouvido falar, né, esse termo. E o nosso planeta ele vai passar dessa categoria de provas e expiações para a categoria de mundo de regeneração, onde alguns falam que é mais ou menos uma certa calmaria depois da tempestade, né? Porque nós estamos atravessando uma tempestade, né? Nós ainda temos guerras, nós ainda temos fome, tivemos pandemia, né? Então, não foi fácil, né? A pergunta que fica vai dar para o mundo de regeneração, vai ficar mais evoluído. Eu estou evoluído o suficiente para habitar um mundo de regeneração? Né? Olha a pergunta, né? Nos tempos atuais surgem essas obras aí, essas 6 aí, elas saíram nos últimos 13 anos. Então, Transição Planetária, um livro muito recente, 2010,
Foi quando deu aqueles tsunamis no Haiti, vocês lembram? Então, essa obra, ela já falava de transição planetária. Nós temos aí, eu estou trazendo agora um autor, esse segundo e terceiro livro são de um médium chamado Antônio Demarchi, lá de São Paulo, e o autor da maioria dos livros dele é o próprio guia espiritual dele, chamado Irmão Virgílio, né? Ele elabora, faz que nem Emmanuel, né? Elabora as obras e traz ali para o plano físico através da mão do médium. E ele traz ali o sétimo selo, né? É uma obra sobre os tempos atuais, saiu no mesmo ano, sobre o Apocalipse, vamos dizer assim. A Nova Jerusalém, um livro também sobre a transição planetária. Nós temos em 2020, então, no Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, né? Uma continuação desse livro de 2010. E nós tivemos agora nesse ano o Mundo Regenerado, né? De autoria da Joana de Ângeles, né? Pelo médium Divaldo. E nós tivemos também nesse ano, mais no início do ano, alguns meses atrás, o livro Apocalipse, Mitos e Verdades, não é médium, mas é estudioso, o Haroldo Dutra Dias, né? Quem puder assistir palestras dele, é um espírita assim muito, muito dedicado, um autor, né, de vários livros. E ele traz assim, o Apocalipse ele não é o fim do mundo, porque ele foi retratado há muito tempo atrás, uma simbologia, mas ele é a transição planetária, né? Para quem não tem lido, né, esses livros recentes, aí fica a informação, né? Então, o Apocalipse não é o fim dos tempos, mas é a transição planetária, que está acontecendo com mais intensidade nas últimas décadas, né? Então, não é por acaso que o assunto vem sido repetido ao longo dos últimos 15 anos, vamos dizer assim. Porque nesse instante evolutivo nosso, o mais importante é saber que até aqui, o que nós somos, o que estamos fazendo e o que nós precisamos fazer. Então a espiritualidade, ela não está parada, ela está trabalhando e está trazendo essas obras para que nós encarnados saibamos o que fazer. Então, o que nós precisamos fazer, né, pessoal? Nós precisamos fazer algo que todo espírita, na verdade, qualquer pessoa que quer evoluir, não importa a religião, precisa ter em mente, que é a chamada reforma íntima. No Espiritismo é chamada reforma íntima. Melhorar a partir de dentro, né? Então, assim, tudo ao nosso redor vai melhorar junto. É aquela frase, orai e vigiai, que está escrito na Bíblia, para vigiarmos os nossos próprios pensamentos. É nesse sentido. E mais, né? Um pensamento, ele precede uma ação. Antes de você fazer algo, você pensa sobre. Um conjunto de ações vai constituir um comportamento. E um conjunto de comportamentos, até não coloquei, nós podemos colocar como hábito. E um conjunto de hábitos, comportamentos vai definir o nosso destino, define a nossa vida, né? Quem nós somos. Então fica a reflexão, né? Eu estou estacionado na minha evolução, ou eu estou acompanhando a Terra, estou evoluindo um pouco a cada dia? Muito bem. Nós temos ainda um trechinho no livro Consolador, na questão 66, onde é dito assim, o preceito evangélico: assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, dizia Jesus, né? Se esse preceito ele deve ser interpretado no sentido absoluto, literal. E Emmanuel diz, então, nesse livro, ainda esse ensino do Mestre Jesus deve ser considerado no seu divino simbolismo. Era uma parábola também. Por quê? A gente não pode, né? Nós não estamos falando aqui de você vender tudo, de você caminhar no deserto, pregar na rua, sofrer, né? A vida não é isso. Então a humanidade precisa entender como está escrita a simbologia, né, no Evangelho. Nós temos sobre esse ponto então a continuação da resposta de Emmanuel. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas, e o homem que as atirasse fora de si, que desse tudo, que vendesse tudo, arbitrariamente, procederia com a noção de irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Então, uma pessoa que tenha um cargo de autoridade muito importante, um empresário que tenha uma fortuna, que tenha um negócio que gere muita renda, que gere muitos empregos, ele não pode, isso vai desde o pequeno até o grande, não importa a quantidade, nós não podemos se desfazer do que nós temos e abandonar tudo e viver de pregação. Não é esse a questão.
como está dito ali, a pessoa que fizesse isso, que tirasse de si essa responsabilidade, estaria agindo de maneira irresponsável, né? Porque essas coisas é que fazem o planeta evoluir também. Nós precisamos gerar riqueza, nós precisamos gerar empregos, nós não podemos deixar de fazer essas coisas. Da mesma forma da nossa própria autoridade, né? Nós não podemos ser irresponsáveis e abandonar tudo aquilo que nós temos. Então, tudo que Deus nos deu, que nós fomos atrás, que nós conseguimos, nós precisamos então conservar, né? Tratar com zelo. É nesse sentido, né? Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos, e os convocados ao trabalho da administração desses bens devem encarar sua responsabilidade como o problema dos mais sérios da vida, né? Então é nesse sentido. Nós estamos falando de cada um aqui fazer a sua parte quando a gente fala de caridade. Não de não faltar auxílio para aquele que pede. Nós não estamos falando de você doar tudo que você tem, né? Nós precisamos trabalhar com o que nós temos, o que não significa entregar tudo, né? Buscar melhorar a nossa fé, as nossas aspirações, crescer pessoal e profissionalmente, mas obrigatoriamente não deixar de ajudar o irmão como pode, né? O irmão que te pede ajuda. Se você puder ajudar, ajude, né? Mas o que é caridade então? Né? Só financeira? Não, né? A gente está vendo uma parte muito pequena da caridade. O que é uma palavra amiga para alguém, né? O que é uma companhia, né, para alguém que precisa? Um simples favor para alguém, um trabalho bem feito, mesmo que remunerado. Você faz aquele trabalho bem feito, porque você quer que pelo menos a tua parte saia bem, que outras pessoas se beneficiem dele, né? Um trabalho voluntário, né? O quanto faz bem, o quanto é caridoso. Os pais que são bem presentes com os filhos, né? Que estão sempre com eles, que sempre que precisar, né? Em todas as idades, né? É uma caridade, com certeza. Gerar empregos, que nós já falamos, né? Também, óbvio que você está se beneficiando também, mas com certeza que você está provendo o sustento para você e para outros também, né? Então é uma caridade. Um gesto, seja ele qual for, né? Um gesto de carinho, um telefonema, né? Uma mensagem, lembrei de, né? Qualquer coisa, gente, é uma caridade também. Então, ela não é só financeira, né? Ela bate lá nos nossos comportamentos, nas nossas ações. Eu tenho certeza, né, que todos nós somos um exemplo para várias outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Agora, junte várias dessas ações que a gente viu antes, né? Você começa a construir um comportamento mais evoluído, né? Você logo vai estar fazendo a reforma íntima, melhorando a partir de dentro, né? E detalhe, lembrando, né? Você, sem saber, eu tenho certeza que todos nós aqui somos exemplos para alguém, né? E às vezes é alguém que a gente não faz ideia. Por exemplo, eu pessoalmente, vou dar um exemplo, não vou citar nomes, é claro, eu tenho um colega do ensino médio que, devido a um certo comportamento que ele teve, né, uma renúncia de ajudar outro, eu pego ele como exemplo para algumas coisas na minha vida, e ele não faz ideia, nem lembra de mim, se duvidar. Então, assim, esse tipo de coisa. Podem ter certeza que vocês também são exemplo para outros, né? Mas, e uma atenção aqui também para os pais, né? Uma atenção especial. É muito importante que vocês lembrem, né, que os filhos observam aos pais o tempo todo, né? Então, tem vocês como exemplo, né? Não é só gente encarnada, gente viva, que nem nós, mas os espíritos que andam por aí, que estão conosco, eles observam a todos nós, né? Eles aprendem com nós também. Quem não se lembra, o apóstolo Paulo ele já dizia, né? Toda pessoa vive cercada por testemunhas. O apóstolo Paulo era um médium de cura, ele era clarividente, ele é muito presente, né? Uma figura muito importante do Evangelho, e vocês podem conhecer mais sobre ele na obra Paulo Estevão, que é uma psicografia de Chico também, uma história muito linda. Como toda a história do Chico, né? Fica meio redundante, mas enfim. Cada um vai atrair companhias, né, que simpatizam com a gente. Então, se eu for uma pessoa legal, eu vou querer outras pessoas legais comigo, né? Mas nós não estamos exigindo perfeição, né, gente? É sobre cada um de nós fazer a pequena parte, mas prestar atenção no que faz. E também nós, né, não estamos pedindo perfeição, na verdade nós estamos bem longe da perfeição. É claro, nós estamos apenas começando a aprender que nós somos espíritos imortais, que nós temos no mínimo dezenas, centenas, milhares de anos, né?
que a vida começa muito simples, né? Que quem estuda mais a fundo o Espiritismo, ela vai desde os minerais, plantas, animais. A vida do espírito é um longo caminho até ele habitar um corpo humano no planeta Terra, né? Não pensem em vocês que foi um caminho fácil para ninguém. Nós estamos aqui por merecimento e porque nós somos espíritos mais jovens. Nós ainda não estamos na condição evolutiva de habitar mundos ditosos, por exemplo, mundos celestes, né? Que são mundos evoluidíssimos, onde já não há crimes, onde já não há tristeza, vamos dizer assim, mas nem por isso não há desafios, né? Nós estamos começando essa jornada espiritual. E se a nossa vida não é tão fácil, é porque nós temos capacidade de administrá-la. Bom, nós estamos começando, né, a se dar conta de que não existe só essa vida aqui, só esse corpo, só essas coisas, que depois dessa vida vai ter muitas outras, e para a gente não sofrer tanto, nós vamos precisar fazer essa reforma dos sentimentos. Nós vamos precisar sim estudar, nós vamos precisar acalmar e vigiar os nossos pensamentos. Eu recomendo muito que a gente leia livros que edifiquem, que a gente escute músicas saudáveis, que sejamos um pouco mais fraternos. Não é pedir muito, né? Porque nós precisamos se esforçar para que, pelo menos na maior parte das vezes, nós possamos ajudar ao invés de pedir ajuda, né? É claro que ninguém é autossuficiente, todo mundo precisa da ajuda de todo mundo. Mas se eu puder ter mais oportunidades de ajudar, de ser mais caridoso com os outros, que eu aproveite a oportunidade, né? Nós não vamos ficar perfeitos, nem em uma encarnação, nem 2, nem 3, nem 10. Muita coisa vai ficar para melhorar, vocês podem ter certeza, né? Para cada encarnação. Mas para cada defeito, cada comportamento errado que a gente tem, quando a gente resolve, é um problema a menos, é um sofrimento a menos, é uma vitória para nós, para o nosso espírito. E quanto mais fraternos e amorosos nós ficarmos, ficaremos espíritos cada vez mais evoluídos, porque esse é o caminho da evolução. Cada imperfeição a menos é uma virtude e uma vitória a mais para o espírito. Pois bem, nós temos ainda no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. O que quer dizer então, né? Com a evolução vem planetas novos, o nosso espírito vai para planetas novos, vai para desafios novos, com certeza vidas mais felizes. Existem planetas que o mal não existe mais, nesse capítulo 3 ele fala isso, que a miséria não existe mais, que a justiça é exercida com sabedoria. Vocês conseguem imaginar como é a vida em planetas ditosos, celestes ou divinos, com tudo isso? Essas são categorias que estão descritas então no capítulo 3 desse livro. E é real, existe, não poderia deixar de existir. Porque nós estamos em um planeta só. Quantos planetas que existem? Tanto mais evoluídos quanto menos. A nossa casa, então, ela não é só o planeta Terra, ela é o universo. E a caridade, nos seus mais infinitos modos de expressar, que a gente deu alguns exemplos agora, é um dos ingredientes essenciais para a evolução espiritual. Sem caridade, nós não vamos evoluir por completo. Muito bem. Questão 255 do Consolador traz o seguinte, né? Devemos nós, os espiritistas, que é a mesma coisa que espíritas, tá, pessoal? Praticar somente a caridade material, aliás, espiritual, ou também a material, a física, né? E Emmanuel diz: todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade. Então, mas nós não podemos desprezar a caridade material que faz o Espiritismo evangélico um pouso de consolação, né? Então, a caridade, ela é feita de todas as formas, ela é uma obra, um reforço divino, né? Uma obra de Deus, e nem por isso nós precisamos desprezar, então, as contribuições materiais que podemos fazer, né? As obras de caridade material, elas somente alcançam a sua efeição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque a reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada. Pois bem, o que ele queria dizer com isso, né? Todas as religiões do mundo, todo mundo sabe que possuem obras de caridade físicas, né? Vamos dizer assim, por exemplo, orfanatos, né? Escolas, comunidades, muitas albergues, né? Nós não podemos tirar o mérito de nenhuma dessas iniciativas, porque são iniciativas de caridade, fazem bem para as pessoas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, né?
além de fornecer o conforto material para quem precisa, somente alcançam sua feição, sua qualidade divina, quando alcançam a espiritualização do homem, da pessoa, né? Quando se renovam os valores, quando a evangelização chega no coração nosso, quando muda a nossa forma de pensar e agir para melhor, né? Quando os ensinamentos de Jesus, vamos resumir assim, né? Quando eles entram dentro do nosso coração e não só na nossa cabeça, porque daí nós colocamos em prática. Então, a caridade ela é importante, a caridade material é muito importante, né? Mas que toda caridade, seja material, seja moral, que ela tenha o objetivo de mudar o nosso interior, de melhorar a nossa consciência, né? Os nossos atos. E nós temos aqui um trechinho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ele fala o seguinte, né? Nós temos aí uma cerimônia no plano espiritual onde Jesus ele entrega uma bandeira branca, o símbolo da paz, né? Para Ismael. Ismael, ele nessa parte do livro, nós estamos aí falando aproximadamente 2 séculos antes do Brasil ser descoberto, né? Colonizado, enfim, né? Em 1500. E Jesus ele inicia um novo projeto, né? No qual o Brasil é escolhido para desempenhar o papel de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O Brasil ele está para ser, é um projeto da espiritualidade do próprio Jesus, o novo mensageiro do cristianismo para o mundo inteiro. Ismael, então, ele é designado, ele é um espírito muito evoluído, para ser o guardião que está à frente do projeto, que vai proteger o Brasil e dirigir, então, do lado espiritual, né? E ele diz assim, entregando a bandeira para ele, diz: guarda este símbolo da paz e inscreve na tua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de servir, de bem servir a causa de Deus. Então Ismael recebe a bandeira e por um impulso da vontade de Ismael, a bandeira recebe em tinta celeste o tema imortal: Deus, Cristo e caridade. Então, nesse livro, né, é muito, para quem tem curiosidade de saber a história do Brasil, vale muito a pena, é uma aula de história para todos nós. Principalmente estamos chegando agora no mês de setembro, né? Vem mais um aniversário da independência e tudo mais. E tem uma frase bem interessante que diz assim: a caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, no futuro. E será com ela, com a caridade, que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Jesus dizendo para Ismael, né? Esse lema foi usado, Deus, Cristo e caridade, pela primeira vez no Brasil na década de 1840, por Bento Muri e Vicente de Martins. Eram 2 médicos homeopatas que faziam pesquisas utilizando recursos naturais para curar os pacientes. E em 1876, há muito tempo atrás, né, se fundava a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, por Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes. Então, não é por acaso, né, o planejamento da espiritualidade, ele, hora mais, hora menos, ano a mais, ano a menos, ele acaba vindo para o plano físico. E até hoje, então, esse lema imortal permanece para o nosso país: Deus, Cristo e caridade. Emmanuel diz no prefácio desse livro, né, o comecinho, ele diz o seguinte: se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, ou seja, se outros países se destacaram pelo seu poderio econômico, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Ou seja, o Brasil ele já é o celeiro do mundo, né? Ele já alimenta milhões de pessoas, ele é um exemplo de nação caridosa quando a gente fala de acolher outros povos, né? Acredito que a maioria aqui de nós é parente, né, de descendente de italiano, alemão. Então, assim, é uma nação que abriga todos, né? Tem imigração japonesa, a maior imigração japonesa do mundo está no Brasil, e acolhe todos, né? Então, assim, tem um histórico bonito nessa questão, né? É óbvio que o Brasil teve problemas, né? Todo o país tem, mas nessa questão de acolher outros povos, ela é uma nação muito caridosa. Tem sido um exemplo para o mundo. E, então, essa frase, né, que eu tinha lido antes. E então, assim,
O futuro do Brasil é dar esse tipo de exemplo, né? De ser um país exemplo de caridade. Trabalhar com a união dos povos, e pode ter certeza que sem a caridade, em todas as suas formas, feitas por nós, nada disso será possível, né? Então nós precisamos fazer a nossa parte. No capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, há um dizer: fora da caridade não há salvação. No item 3 desse capítulo fala assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Em todos os seus ensinamentos ele aponta essas duas virtudes, como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar a Jesus e o que dá a ele próprio o exemplo, né? Então ele não só traz o Evangelho, mas ele dá o exemplo, ele vive o Evangelho. O exemplo arrasta, né, pessoal? Então tudo na obra dele se resume a ser humilde e ser caridoso. E Paulo de Tarso, nessa comunicação, fala o seguinte, né? Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não ela só evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Então, se a gente fizer um esforço a mais e colocar todas as nossas ações, né, sobre o crivo da nossa consciência, não só a gente vai deixar de fazer o mal, quanto vai nos incentivar a fazer o bem, fazer mais, ajudar mais, ser mais caridoso, né? Dar mais atenção àquelas pessoas que são queridas para nós. Então, a caridade, pessoal, seja lá qual ela for o meio, né, que nós vimos hoje aqui, que pode ser inúmeras formas. Eu gostaria de convidar todos, inclusive, a praticar um ato de caridade, um simples gesto, uma palavra, um conhecido, ou um desconhecido também. Essa semana, por exemplo, que todos nós possamos dar um exemplo da nossa, né, da nossa conduta, dar um ato de caridade para alguém, né? Seja uma mensagem, né? Porque a diferença ela começa dentro de nós, né? O reino do Cristo, já dizia Jesus, ele veio para edificar o reino do Cristo no coração das pessoas, o reino de Deus no coração das pessoas. Não é um reino físico, né? Não vai ser uma nação poderosa. Ela é uma obra que é dentro de nós. Daí nós, com essa obra, com o Evangelho dentro do nosso coração, nós podemos externar e fazer mais e dar ao nosso país esse exemplo que ele está para ser nos anos vindouros, de uma nação que é sinônimo de união entre os povos, de uma nação que acolhe e de uma nação que é caridosa, uma pátria do Evangelho, né, no coração do mundo. E só para finalizar, então, né, tem uma frasezinha do Chico dizendo, né, a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, né. Eu gostaria de mais uma vez pedir para vocês, né, se puderem, buscar o banco de sangue aqui da nossa cidade, né, um exemplo de caridade que nós podemos ter, um dos inúmeros gestos, e lembrar a todos, né, que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas, tá, pessoal? Então, que nós tenhamos uma ótima semana, né, que nós possamos perceber as bênçãos que acontecem na nossa vida também, sermos mais gratos, mais amorosos e lembrar sempre que a solução ela começa por nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradecemos então ao Jean pela excelente reflexão, muito boa. E agora a gente se encaminha para o encerramento, né, do passe coletivo, e onde nós iremos diminuir a intensidade da luz, convidar os trabalhadores da casa para se posicionarem. E hoje em especial nós escolhemos um poema do Veríssimo na voz de Maria Bethânia, que se chama A Prece. Podemos fechar nossos olhos, novamente levar nosso pensamento a Deus e nos concentrar nesta mensagem.
és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. E que assim seja. Boa noite a todos. Bom retorno às suas casas. Obrigada.